meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando o nosso programa Fé e Vida e hoje nós abordaremos os textos da liturgia do segundo domingo da Quaresma, tempo em que nós estamos caminhando para a celebração da Páscoa do Senhor e a renovação do nosso batismo. Antes de iniciarmos as nossas reflexões, vamos nos colocar, pedir a Deus que Ele nos ilumine, que nos fortifique no nosso entendimento. Façamos a oração ao Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Saudaremos também a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agora nós lançaremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Algumas comunicações, da nossa paróquia, da nossa região. Então, primeiramente, nós convidamos todas as pessoas a participarem no dia 25 de fevereiro, às 19h30 na Igreja de São Miguel, Veneza 1, missa missionária, bênção e colocação do Cruzeiro. Também já estamos nos preparando para as 24 horas do Senhor de 2018, que acontecerá na Paróquia Cristo Rei, Comunidade São Miguel. Esta celebração teve início no atual pontificado do Papa Francisco, no ano de 2014. Estamos na sua 5ª edição. E ela compõe de celebrações eucarísticas, do sacramento da reconciliação, confissão, adoração eucarística. Às 24 horas para o Senhor, tem um lugar na sexta-feira e no sábado, que precedem o 4º domingo da Quaresma. E este ano acontecerá nos dias 9 e 10 de março. A nossa programação, dia 9, missa de abertura às 15 horas, será presidida pelo nosso Padre Aloísio, nosso vigário episcopal, a exposição do Santíssimo, com adoração a partir das 16h30 e confissões até às 15 horas do sábado, do dia seguinte. E às 15 horas de sábado, dia 10, teremos a bênção e recolhimento do Santíssimo e a Santa Missa de encerramento. Também mostrado, já falamos, mais um momento de catequese da nossa regional, catequese de adulto, que estará acontecendo neste próximo domingo, dia 25 de fevereiro, no Centro Pastoral Paróquia Cristo Libertador, estudo do documento 107, será de 8 às 17 horas. E a Pastoral Familiar do Regional 3, como sempre a gente tem falado, as reuniões de todos os últimos domingos, do Santuário Nossa Senhora da Piedade, no Córrego Alto, Melo Viana. Venha com a sua caravana e neste domingo, dia 25, nos reuniremos. Venha participar deste momento de fé e de oração. E com muita alegria, estamos anunciando também o término de preparação para os novos ministros extraordinários da Eucaristia, da Paróquia Cristo Rei,
terminando o dia 25, e no dia 4 de março, missa de envio e investidura na igreja, na matriz no centro. E a missão continua. Neste final de semana, acontece o retiro missionário da comunidade, na comunidade Cidade Nova, iniciando na sexta-feira, e terminando no domingo com um saboroso almoço. Então, para hoje, nas nossas reflexões, a gente tentou assim, pegar uma temática do que aborda, do que a igreja, a liturgia nos propõe. Então nós colocamos assim: a transfiguração de Jesus Cristo é um apelo a nos transfigurarmos para que as realidades em nossa volta resplandeça a presença de Deus. Então agora nós vamos iniciar as leituras, propostas. Então, quer dizer, para esse segundo domingo, a primeira leitura, ela está em Gênesis, no capítulo 22, de 1 a 2, 9 a 13, 15 a 18. E assim diz: o sacrifício de nosso pai Abraão. Naqueles dias, Deus quis pôr à prova a Abraão e chamou-o: Abraão. Ele respondeu: aqui estou. Deus disse: toma o teu filho, o teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde oferecerás em holocausto, num desses montes que eu te indicar. Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão levantou o altar e colocou lenha sobre ele, e depois, estendendo a mão, puxou o cutelo para degolar o filho. Mas o anjo do Senhor gritou-lhe do alto do céu: Abraão, Abraão. Aqui estou, Senhor, respondeu ele. O anjo prosseguiu: não levantes a mão contra o menino, não lhe faças mal algum. Agora sei que na verdade temes a Deus, uma vez que não me recusaste o teu filho, o teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres num silvado. Foi buscá-lo e ofereceu em holocausto em vez do filho. O anjo do Senhor chamou Abraão do céu pela segunda vez e disse-lhe: por mim próprio te juro, oráculo do Senhor, já que assim procedeste e não me recusaste o teu filho único, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como as areias da praia do mar. E a tua descendência conquistará as portas das cidades inimigas, porque obedecestes à minha voz. A tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Palavra do Senhor. Nosso salmo responsorial é o Salmo 115. Nós temos como refrão: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. E a nossa segunda leitura, ela se encontra no livro Romanos 8, capítulo 8, versículo 31 a 34. Deus não poupou o seu próprio Filho. Leitura da epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos. Nos diz: irmãos, se Deus está por nós, quem é contra nós? Deus que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar o que Ele, todas as coisas. Quem acusará os eleitos de Deus? Deus que os justifica. E quem o condenará? Cristo Jesus, que morreu, mais ainda, que ressuscitou e que está à direita de Deus e intercede por nós. No Santo Evangelho, palavra do Senhor. No Santo Evangelho nós vamos contemplar o Evangelho de São Marcos. Nós estamos no ano B. Então, quer dizer, nessas leituras dominicais, nós são meditados, refletidos o Evangelho de São Marcos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de São Marcos. Glória a vós, Senhor.
O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, nos diz: naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu, só com eles, para um lugar retirado, num alto monte, e transfigurou-se diante deles. As suas vestes tornaram resplandecentes, a tal brancura que nenhum lavadeiro sobre a terra poderia assim branquear. Apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Pedro tomou a palavra e disse: Jesus, mestre, como é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Não sabia ele o que dizia, pois estavam atemorizados. Veio então uma nuvem que os cobriu com sua sombra, e da nuvem fez-se ouvir uma voz: Este é meu filho muito amado, escutai-o. De repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus sozinho com eles. Ao descerem do monte, Jesus ordenou-lhes que não contasse nada a ninguém o que tinha visto, enquanto o Filho do Homem não ressuscitasse dos mortos. Eles guardaram a recomendação, mas perguntavam entre si: o que seria ressuscitar dos mortos? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus queridos, antes de nós entrarmos propriamente, na nossa reflexão, eu gostaria, de salientar para todos os grupos, todas as comunidades, todas as paróquias, que buscassem um aprofundamento neste texto básico, que nós buscássemos, através dos grupos de reflexão, um aprofundamento, que é um dos caminhos, uma das maneiras de nós nos sensibilizarmos no contexto que nós estamos inseridos. E o que a palavra de Deus nos pede, o que ela pode nos enveredar, para que possamos provocar e sermos esses agentes transformadores de mudança da nossa sociedade no contexto em que nós nos encontramos. Então, como nós falamos no início, a transfiguração de Jesus. Primeiramente, na primeira leitura, nós queríamos abordar que Abraão, nós o conhecemos como o pai da fé. Ele vive e escuta a palavra de Deus, mesmo quando os planos, às vezes de Deus, nos parece um plano diferente daquele plano que nós desejamos, daquilo que nós queremos. É o exemplo do homem obediente, segue fielmente os ensinamentos de Deus. Então, quer dizer, nesta leitura desse primeiro texto hoje, ele se encontra nas tradições patriarcais. É o trecho que nós hoje meditamos. É o relato do sacrifício de Isaque. E nós sabemos que, como Abraão, das tribos, dos cananeus, era um costume desta época efetivar esses sacramentos de pessoas humanas, depois de crianças, depois evoluiu para os animais. Mas o importante, o que ele quer nos mostrar nessa fase, que é um período eloísta, se encontra-se mais ou menos no século VIII antes de Cristo. É uma catequese e vem nos mostrar o que isso quer nos mostrar. Nós somos às vezes colocados na prova. Um teste à nossa fidelidade, do nosso amor para com o amor de Deus. E Abraão representa esse protótipo. É ele que nos mostra isto. E muitas vezes ele também não sabia que estava sendo testado. Então, que é um exemplo para que nós possamos o quê? Na medida em que Deus nos pedir alguma missão, algum trabalho, e que nós sabemos que o Isaac, a história de Abraão, no final da sua vida, quase quando ele estava morrendo, ele recebe essa graça de ter esse filho. Tudo o que ele mais desejava era esse filho. Então, quer dizer, Deus já tinha prometido para ele, Deus entrega, e ao mesmo tempo Deus pede. Aí que vem essa prova. E hoje, muitas vezes, quantos Isaques nós precisamos nos desprender e entregar
Quantas vezes, quantos projetos que nós não deixamos de fazer, satisfazendo as nossas próprias vontades, deixando a vontade de Deus não sendo. Então, por aí nós podemos ver que é um modelo de obediência, não murmurou e fez. E a recompensa que muitas vezes Deus nos promete quando nós fazemos é a nossa vida eterna. E hoje, como a promessa de Deus, essa bênção, quantos milhões de pessoas hoje descendência do pai Abraão? Então que nós busquemos, neste caminho, nesta fé, nessa obediência, tentar, muitas vezes, não compreender a missão que Deus nos pede. E que muitas vezes Ele nos pede que a nossa renúncia. Na segunda leitura, aí já vem São Paulo, onde que ele vem nos garante tamanha prova de amor, tamanho amor que Deus tem por todos nós. É quando nós contemplamos a cruz. Porque o próprio Deus nos ofereceu o seu próprio Filho. Seu próprio Filho. Então aqui a gente vê que a cruz de Cristo é a manifestação desse amor maior. Porque Jesus veio, se encarnou de todo, pelos justos e pelos injustos. Ele veio nos resgatar. Muitas vezes, corremos, buscamos um monte de segurança, colocamos as nossas forças em muitos artefatos até humanos. E tem um salmo que nos lembra muito fácil isso. Em vão, se um senhor não edificar uma casa, em vão estão os sentinelas. Então hoje, nesse contexto que nós vemos, essa violência tão brutal nas nossas cidades, nas grandes cidades, nas cidades pequenas, porque na construção desta casa, o homem, Deus não está edificado, Deus não está internamente, Deus não está sendo a primazia. Então aí é o fruto da inveja, da corrupção, essa maldade, tudo que a gente percebe, e muitas vezes querendo até fazer a justiça com as próprias mãos. Se Deus, por isso que ele fala, se Deus é por nós, quem será contra nós? Falta em nós esta mesma fé que Abraão depositou. Nós temos que depositar toda a nossa confiança aqui em Deus. Agora, não podemos também, nesta confiança, pegar essa luz, buscar essa luz para que possamos enveredar os nossos caminhos. Mas não podemos ficar sentados de braços cruzados. Nós temos que ter essa esperança. Não aquela esperança de esperar sentado, mas a esperança daquele verbo esperançar. Buscar fazer aquilo que o próprio Jesus fez como missão e como missionário. Por isso, que assim, se nós procedermos, nós seremos o quê? Nós seremos caminhando, nós seremos direcionados a esse monte que hoje nós contemplamos que esse Jesus. É através desse Jesus que nós percebemos o quê? A grandiosidade de quem é essa pessoa, homem e Deus ao mesmo tempo. Por isso que hoje, nessa transfiguração, Jesus escolhe 3 dos seus discípulos, os leva para esse cume. E lá na presença deles, o que ele faz? Ele se transfigura. Como se fosse o quê? Um gostinho para que eles pudessem perceber que maravilha, que luz é essa que nos ilumina. Então, quer dizer, a nossa fé, muitas vezes nós queremos aqui sinais grandiosos, milagres assim, mirabolantes. E nós percebemos que Jesus, às vezes, não necessita disso, ele não quer isso. Então, por que muitas vezes nós podemos nos perguntar? Pedro, Tiago e João. Nós sabemos muito da história de Pedro, a incredulidade, muitas vezes falta de fé, a sua dureza de coração, acreditava e não acreditava. Assim, dá para a gente perceber o quê? Que Pedro representa muitas vezes uma grande maioria de nós. Tiago e João também. O desejo que eles tinham de beneficiar, de ficar próximo, de estar junto de Deus, era um lugar determinado, um lugar
vamos falar assim, de recompensa, de ser reconhecido, de ter essa glória. Então, quer dizer, Jesus já acaba mostrando para eles que o caminho não seria este caminho. Então, que nós temos hoje que buscar nessa subida, nessa transfiguração, nesse período quaresmal, é a nossa regeneração, é a nossa transformação, é a nossa mudança de sentido. E aqui é tão nítido a gente perceber isso que São Pedro, às vezes pode ser por medo, por falta de entendimento, quando ele presencia aquela cena miraculosa, bonita, esplendorosa, Jesus junto com Moisés, conversando com Moisés e com Elias. Aí ele começa a entender, fala, isso aqui é muito bom, muito cômodo, muito gostoso. O que ele fala? Vamos montar 3 tendas? O que o senhor acha, Jesus, se a gente fizer 3 tendas? Jesus nem respondeu. Aí o que acontece? Vem aquilo que é mais bonito que nós hoje temos que ver. Daquela reunião que chega, vem aquela voz, aquela nuvem, a teofania, a manifestação de Deus. E daquela voz vem, e daquela sombra, daquela nuvem, vem uma voz: este é meu filho muito amado, escutai-o. É isto que nós, da humanidade, nós estamos precisando, escutar os direcionamentos de Jesus. Então, depois que acaba este cenário, o que acontece? A nuvem se vai, não tem mais, eles não percebem a presença nem do Elias, nem do Moisés, onde vem nos mostrar a profecia e a lei. Jesus chega perto deles e os advertem, para não contar nada para ninguém. E eles fizeram. Enquanto Jesus não ressuscitasse dos mortos. Até então eles não tinham entendido ainda essa grande manifestação de Deus, essa grande vitória de Deus. Então hoje nós somos chamados o quê? Como filho amado de Deus, a escutar. Qual que é esse monte que hoje nós buscamos? É a nossa Eucaristia. Porque aqui, quando Jesus chamou-os para descer, a celebração da missa terminou. Jesus falou assim, não, nós temos que descer, nós temos que ir aonde o povo está. E é assim. É essa transformação que nós temos que buscar, através das nossas Eucaristias, nesse Jesus. Quando nós participamos, comungamos com Jesus, nós aderimos a esse seu projeto de assumir o quê? Dar continuidade à sua missão. E assim, nós conseguiremos, com a graça de Deus, caminhar e ir ao encontro daquelas pessoas, para que sejam transformados. E nós temos que ter aquele comportamento que é difícil a gente se participar de uma celebração eucarística, não acontecer como aconteceu naquela experiência dos discípulos de Emaús. Quando nós estamos na igreja, ouvindo a palavra de Deus, o nosso coração arde. E esse ardor, ele tem que buscar o quê? Levar às pessoas este ensinamento, este amor, essa transformação. Que esta luz dessa transfiguração transfigure todos nós que estamos caminhando neste período quaresmal, para que possamos, juntamente com Cristo, celebrar esta vitória. Que Jesus nos dê coragem, firmeza, e que nós, cada vez mais, eliminemos em nós muitos Isaques que muitas vezes nós o colocamos no lugar de Deus, deixando Deus em segundo plano, às vezes até em terceiro. Então, quer dizer, o nosso objetivo, o nosso caminho, o nosso trabalho é ter essa firmeza em Jesus Cristo, em Deus. Que nesta quaresma nós possamos, nesta caminhada, ter esse encontro definitivo e buscar e levar a todas as pessoas. Assim seja.
Que Deus nos abençoe, nos proteja e fortaleça todo o nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que Deus continue junto conosco.